Olá, meus queridos. Paz seja convosco. Um dos prazeres da vida é se alimentar bem. É comer bem. Você concorda comigo? Porque para o prazer, a satisfação e a felicidade é que nós existimos. E a alimentação é um dos prazeres que eu aprecio muito. Hoje nós queremos falar sobre saúde corporal, saúde física. Deus nos criou para a satisfação, o prazer, a felicidade. Deus nos fez constituídos de corpo, espírito e alma. O propósito da nossa existência também é nos regozijarmos, desfrutarmos de felicidade. Deus espera que vivamos a vida que Ele nos deu de forma saudável em todos os sentidos. Não somente no âmbito espiritual, mas também no âmbito físico, material. E para isso, Ele imprimiu, Ele gravou em cada um de nós seus preceitos, seus mandamentos, suas instruções. É semelhante o fabricante de um equipamento, por exemplo, digamos um eletrodoméstico. Quando o adquirimos, com ele vem um manual de instrução. O objetivo é que, em fazendo uso das orientações, das instruções, nós possamos extrair os benefícios do equipamento. Benefícios para os quais ele foi fabricado. Só podemos, então, explorarmos todos os seus recursos se fazermos uso das instruções do fabricante. Isso garantirá uma boa qualidade, como também a longevidade, o aumento do tempo de vida útil do equipamento. Eu sei que é uma comparação um tanto quanto tosca, mas eu quero comparar a nossa vida. Porque Deus imprimiu, gravou em nós as instruções de uso. Seguir, acatar as instruções significa qualidade de vida. E eu costumo dizer que eu prefiro viver 50 anos com qualidade do que 100 sem qualidade. Para que nós possamos desfrutarmos da essência da existência, nós precisamos vivermos segundo as orientações, os preceitos, os mandamentos divinos. Acatando-os, observando-os, garantirá uma qualidade de vida e uma vida abundante e feliz.
Escrevendo aos Coríntios, na sua primeira carta, o apóstolo Paulo nos diz no capítulo 6, verso 13: os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos. Deus, no entanto, destruirá tanto um quanto o outro. Mas o corpo não é para servir à imoralidade, e sim para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Portanto, além de que a vida que Ele nos deu é para a nossa felicidade, para o nosso regozijo, Ele nos diz que o nosso corpo deve pertencer a Ele, que nós somos dele, que o nosso corpo não é morada, ou não deve ser morada, de imoralidades. E o que vem a ser imoralidades? Olha, tudo aquilo que tem origem no uso inadequado de desejos e apetites sexuais são imoralidades. Sim, porque Deus nos deu desejos e apetites sexuais, mas com utilização própria. Também tem regramento para isso. Se os utilizamos fora do regramento, então tudo isso se torna imoralidades. E o Senhor não nos fez para esse fim. Olha o verso 19. Ou ainda não entendeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não pertenceis a vós mesmos? Então aqui o Senhor está nos dizendo que nós somos morada do Espírito Santo. Ora, o Espírito de Deus não pode habitar no corpo imundo, sujo, contaminado. Daí a nossa preocupação, nosso zelo em cuidar bem da vida que Ele nos deu. Verso 20. Pois fostes comprados por alto preço. Portanto, glorificai a Deus no vosso próprio corpo. Então está nos dizendo que nós devemos louvar, exaltar, servir, glorificar ao Senhor através de quê? Através do nosso corpo. Meus queridos, o nosso corpo é instrumento da nossa alma, do nosso espírito. É através desse corpo que o meu homem interior interage com o mundo externo, se relaciona socialmente e com as demais criações de Deus. Portanto, o corpo, ele não tem vontade própria. Ele é comandado pela alma, pelo espírito. As expressões do corpo, como ele age, como ele se conduz, nada mais é do que reflexo do que nós somos internamente, do nosso homem interior. O Senhor Jesus, em Mateus, no capítulo 15, Evangelho do Senhor Jesus, ele nos diz que o nosso corpo não deve ser contaminado com as impurezas deste mundo. Porque ele diz
que quando nós vamos permitindo que essas coisas contrárias às instruções, aos mandamentos, às orientações do Senhor, comecem a se alojarem em nosso ser, vão ocupando o lugar da palavra do Senhor. Quando vão ocupando o lugar devido à palavra do Senhor, então nós vamos nos enfermando. A nossa alma e o nosso espírito vão adoecendo. E isso reflete em quem? No nosso corpo. Nunca é o corpo que adoece antes. Sempre é a alma, o espírito, que adoece para poder refletir, então, no corpo. Uma alma sadia, um espírito sadio, é aquele que se alimenta da palavra do Senhor, da palavra de Deus. Mas o alimento do nosso corpo é alimento físico. Corresponde às características físicas. Mas para que o corpo seja alimentado adequadamente, é preciso que receba o comando da alma e do espírito. Então, ao receber o comando, ele procede, ele responde de acordo com o comando recebido. Uma alma doente, uma alma enferma, ela não cuida bem do seu veículo, do seu instrumento com o qual ela se expressa, ela se comunica, interage com o mundo exterior. Então, não cuida bem da higiene diária do corpo, não cuida bem da alimentação adequada e ajustada, equilibrada do corpo, não exercita o corpo de forma moderada, sem excessos. O que acontece? Quando nós somos jovens, somos novos, o corpo está com todo o potencial, toda a energia, toda a resistência. Então ele suporta o tranco. Mas não sem sequelas. Tudo que fazemos em excesso ou em prejudicial vai se acumulando. E isso vem à tona na velhice. E eu costumo dizer que a idade chega para todos os vivos. Um dia, os janeiros batem à porta. E então, o corpo apresenta deficiências. Porque foram perdas acumuladas. Foram coisas ruins que foram depositadas. Então o corpo apresenta sinais de fraqueza, de cansaço, de baixa resistência. É como se ele gritasse: chega, basta. Você já me tratou mal durante todo esse tempo. Não teve zelo, cuidado com o meu bem-estar. Eu não suporto mais. Como se o corpo dissesse isso. Então o corpo enferma. E uma pessoa enferma, queridos, não tem prazer em viver. Não pode extrair os benefícios da existência. Se existimos para sermos felizes, como alguém pode desfrutar dessa felicidade estando enfermo? Então, o Senhor Jesus nos diz que essas coisas ruins que vão sendo depositadas em nós é que nos contaminam, é que nos tornam impuros, é que adoecem as nossas almas, os nossos espíritos.
Então, um espírito doente, uma alma abatida, enferma, ela reflete negativamente no corpo. E o corpo fica doente. Ora, se somos habitação do Espírito Santo, como é que o Espírito pode habitar num corpo sujo, imundo? Porque à medida que vamos nos enchendo de coisas reprováveis, como sentimentos de ódio, de rancor, de ressentimentos, desejos de vingança, de assassinato, de adultérios, de uma vida desregrada, de prostituição. Quando vamos nos enchendo de invejas, de discórdias, de iras, isso tudo vai nos contaminando, isso tudo vai nos adoecendo. Portanto, meus queridos, a nossa preocupação deve ser com o todo, o conjunto da obra. Porque nós não somos apenas corpo físico e não somos apenas espírito. Nós somos um conjunto. Somos constituídos de corpo, espírito e alma. A nossa preocupação deve ser com a nossa saúde em todos os aspectos, para que desfrutemos do prazer de vivermos, do prazer de existirmos. Para isso o Senhor nos fez. E, desfrutando desse prazer, gozemos de comunhão com Deus. O Senhor habita em nós, reina em nossas vidas, e tenhamos a satisfação de, através desse corpo sadio, louvarmos ao Senhor, glorificarmos o seu santo nome, porque é através do nosso corpo que fazemos isso. Uma pessoa enferma tem prazer em viver? Tem satisfação na vida? Uma pessoa enferma, ela tem o prazer de louvar ao Senhor? De glorificar o nome do Senhor? Não. Há desânimo, desestímulo e fraqueza. Mas uma pessoa sadia tem disposição para viver, tem prazer em viver e em servir ao Senhor. Nossa existência é para amarmos a Deus acima de todas as coisas. Somente a Ele adorarmos, somente a Ele servirmos. Para isso, precisamos termos prazer no existir. Olha, uma pessoa, por exemplo, hospitalizada. Uma pessoa que está hospitalizada, ela, ainda sendo cuidada pelos médicos, recebendo no seu corpo o tratamento adequado, ela ainda tem controle sobre o seu corpo. É tão verdade que a sua disposição, o seu desejo de querer viver, de continuar vivendo, a ajudará no seu pronto restabelecimento. Ela será curada muito mais rapidamente, porque ela quer viver. O comando do corpo é a alma e o espírito. Então, o que Deus espera de mim e de você é que sejamos zelosos com a nossa vida, com a vida que Ele nos deu, com a preciosidade que Ele nos deu. Sejamos zelosos. Cuidemos bem da nossa alma, do nosso espírito e do nosso corpo. Não usemos o nosso corpo de forma errônea, sobrecarregando, contaminando, para que não percamos
a satisfação de viver, o prazer de existir. E essa é a nossa reflexão de hoje, para que nós tenhamos consciência de que Deus espera que sejamos zelosos com aquilo que Ele tem nos dado, para que Ele continue habitando em nós, reinando em nossas vidas, e nós tenhamos satisfação e prazer em louvarmos a Ele, em servirmos a Ele, em cultuarmos a Ele, em adorarmos a Ele. Fique em paz, um forte abraço e até o nosso próximo encontro, se assim o Senhor nosso Deus nos conceder.